Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer um vídeo agora da nossa série Temas da Bíblia. Eu quero te convidar para que você aprenda mais sobre uma temática muito especial, que é a palavra adoção, o conceito de adoção na Bíblia. Então, viaje conosco, mergulhe na palavra de Deus, ao mesmo tempo faça as suas anotações, se necessário for, volte novamente esse vídeo, faça as suas anotações e ao mesmo tempo aprenda conosco o que significa adoção como um tema bíblico, o que a palavra de Deus nos ensina acerca da adoção. Primeiro, queridos, nós precisamos entender o significado usual da palavra. A Bíblia reconhece o significado usual da palavra adoção. E ela é colocada na Bíblia, né? Esse termo significa colocação legítima de uma pessoa que não possui o sangue na posição de um filho legal. Ou seja, um filho que não é natural na família, naquela família. Embora não conhecida, né, a princípio entre os judeus, a adoção foi praticada desde os primórdios da humanidade, por exemplo, nos egípcios, né? Nós vemos isso mencionado em Êxodo, capítulo 2, versículo 10. A Bíblia registra a adoção de Moisés pela filha de Abraão. Nós também vemos novamente esse trecho em 1 Reis, capítulo 11, 20. A Bíblia faz uma menção dessa adoção de Moisés pela filha de Faraó. Nós também temos um outro texto da Bíblia que fala dessa adoção, a adoção de Esther, essa grande mulher de Deus, essa grande personagem da palavra de Deus. Em Esther, capítulo 2, versículos 7 e versículos 15, fala da adoção da Esther e demonstra que esse costume era praticado pelos judeus também na Babilônia. A Grécia e também o Império Romano foram evidentemente inclusas entre aqueles que seguiram este costume. Ou seja, era um costume normal nos impérios, nos tempos antigos. O apóstolo Paulo, na verdade, usa esse termo somente quando ele está escrevendo para os gentios, revelando o coração de Deus em termos da adoção através de Jesus. Ele escreve também sobre a colocação nacional de Israel acima de outros povos. Em Romanos 9, versículos 4 e 5, a Bíblia diz que Israel, a quem pertence a adoção, como uma adoção. Mas também esse caso trata intimamente do uso espiritual que o Novo Testamento faz da palavra de Deus. Ou seja, existem adoções literais e existe um uso espiritual da palavra adoção, principalmente no Novo Testamento. Contudo, está evidente, desde Êxodo 4, versículo 22, Deuteronômio 32, versículo 6, Isaías 64, versículo 8, Jeremias 31, versículo 9 e Oséias 11, 1, que Israel, o povo de Israel, embora chamado filho de Jeová, é um filho somente em virtude do decreto ou da colocação soberana de Deus e não em virtude de laços naturais ou espirituais na relação deles com Jeová, de Jeová, com Jeová, como se Israel fosse um filho, tá bom? Então nós aprendemos um pouquinho mais sobre esse conceito. E qual é o significado de adoção no Novo Testamento? Já no Novo Testamento, como eu falei, existe esse uso espiritual da palavra adoção, cujo significado é a colocação de uma criança recém-nascida. Vou repetir, a colocação de uma criança recém-nascida. Com referência também à maturidade, como uma posição de privilégio e responsabilidade dada a um filho adulto. Uma distinção importante, aparece aqui entre duas palavras gregas, se referindo a filhos. Primeira é teknon. A palavra teknon é usada para denotar crianças pequenas que estão sob a autoridade de pais, de tutores, de governadores. Nós vemos isso claramente em João, capítulo 13, versículo 33. A outra palavra é huios, usada para se referir a um filho adulto. Cristo é chamado de huios. Nós somos chamados a nos tornarmos filhos adultos, maduros. E quando Cristo, adequadamente falou acerca de si mesmo, como filho do homem, ele emprega essa última palavra, dizendo que ele é um filho plenamente maduro
de Deus Pai. Ou seja, Jesus é o símbolo, é o tipo de um filho maduro, um filho do homem, um filho de Deus. Então pode surgir também uma espécie de perplexidade sobre por que uma criança nascida, portanto natural, deveria ser adotada. Porque a adoção, como normalmente é concebido, nada poderia acrescentar aos direitos que são ganhos pelo nascimento natural. Contudo, é assim que o verdadeiro significado espiritual no Novo Testamento da palavra adoção aparece. A criança naturalmente nascida é por adoção desenvolvida posicionalmente para a sua maturidade e é dada imediatamente a ela a posição de um filho adulto. Visto que a adoção espiritual também ocorre na hora em que a pessoa é salva e assim ela se torna um filho de Deus, não há um período de infância reconhecido na experiência cristã. A referência, por exemplo, de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz a crianças em Cristo. Isso não tem relação alguma com uma espécie de maturidade que é devida à curta experiência com a vida cristã. É uma referência apenas das limitações que pertencem a um estado carnal ou não espiritual. O crente que é carnal pode ter sido salvo por muitos anos e continuar, infelizmente, muitas vezes pela sua imaturidade naquela carnalidade. Em sua importância distintiva do conceito de adoção, a adoção espiritual significa que, assim colocada, recebe imediatamente todo o privilégio. Nós, como filhos de Deus, adotados espiritualmente, recebemos de Deus todo o privilégio, que é o da independência de tutores, de governadores, e a liberdade que um homem adulto recebe de Deus. A autonomia cristã e a dependência somente do Senhor. A independência de homens, mas a dependência do Senhor, o nosso Pai Celestial. O cristão é ordenado a permanecer firme nessa liberdade pela qual Cristo o tornou livre e não se dobrar novamente a algum jugo de escravidão, de manipulação, que é evidentemente uma referência ao sistema legal, ao sistema de mérito encontrado em Gálatas 5:1, na época da lei no Antigo Testamento. Então nós vemos que a adoração espiritual também impõe as responsabilidades pertencentes à plena maturidade. E você já é um cristão maduro? Tem caminhado na maturidade espiritual? Pense um pouquinho sobre isso. Isso está claro de fato de que onde quer que Deus se dirija a qualquer crente, ele se dirige a todos os que creem. E nenhuma porção exortativa das Escrituras pretendia, quando se refere aos cristãos, pretendida para os cristãos é restrita aos iniciantes na vida cristã. Vou repetir, nenhuma porção exortativa das Escrituras pretendida para os cristãos é restrita aos iniciantes na vida cristã. O mesmo andar santo e o exercício dos dons é esperado de todos os filhos de Deus igualmente, visto que a vida cristã também deve ser vivida no poder do Espírito Santo que neles habita, ou seja, que habita em cada crente. Essa exigência é razoável, pois o poder capacitador do Espírito Santo está disponível tanto para um quanto para outro, tanto para os novinhos na fé quanto para aqueles que já têm um tempo de fé. Então, praticamente, longos anos de uma experiência na vida cristã, sem dúvida, tenderão a uma adaptação experimentada para essa nova maneira de vida. Mas aqueles anos não acrescentam mais recurso do que os dados pelo Espírito desde o começo para aqueles que são salvos. O campo total da responsabilidade cristã, eu queria que você prestasse atenção nisso, está muito relacionado a essa doutrina da adoção. A adoção é uma doutrina cristã. E a adoção supõe um significado prático, como o apresentado nas cartas de Paulo aos Gálatas e também na carta aos Romanos. Na primeira, ou seja, a Gálatas, se torna uma libertação da escravidão. A escravidão da lei, a escravidão da maldição, dos guardiões, da menoridade. E já na última, em Romanos, ela significa uma libertação da carne, da carnalidade, da natureza corrompida.
conforme descreve Romanos 8, de 14 a 17, famoso capítulo da vida no Espírito e de como nós podemos mortificar a carne vivendo no Espírito Santo de Deus. Tudo isso é diretamente devido à completa e nova responsabilidade que eu e você temos nessa plena maturidade que Deus nos impõe quanto ao plano de vida da vida de cada crente, que deve ser vivida desde o princípio, desde o início da fé cristã, no poder do Espírito Santo de Deus. A colocação final, como filhos maduros, exaltados por Deus, aguarda a redenção do corpo, na ressurreição de Cristo, que ocorrerá então no arrebatamento da igreja, no retorno de Cristo, conforme nos relata Romanos 8, 23. Isso também está relacionado à liberdade gloriosa dos filhos, não dos filhinhos, mas dos filhos de Deus, conforme relata Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 21. O Dr. Scofield apresenta esta mesma definição de adoção nas notas de sua Bible Reference Scofield, ou seja, Scofield Reference Bible. Adoção, huitesia, significa colocação como um filho. Eu e você somos colocados na família de Deus como um filho espiritual, como um filho adotado por Deus. E essa colocação como filho, ruiotesia, lembra da palavra ruios, da palavra teknon, que nós já falamos de filiação, de filhos, não é tanto uma palavra de relacionamento, mas sim uma palavra de posicionamento, de posição diante de Deus. E essa relação do crente com Deus como um filho resultado, é consequência do novo nascimento, conforme Jesus nos menciona em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Enquanto que a adoção é um ato de Deus pelo qual alguém já é filho, através da redenção da lei, colocado na posição de um filho adulto, conforme nos relata Gálatas, capítulo 4, de 1 a 5. A habitação do Espírito Santo em cada crente dá a percepção disso na presente experiência da vida cristã. Isso nós vemos claramente em Gálatas, capítulo 4, 6. Mas a plena manifestação da filiação do crente aguarda a gloriosa ressurreição, a gloriosa mudança e transformação que os santos vão experimentar, o que é chamado na Bíblia de redenção do corpo. Nós vemos isso claramente em Romanos capítulo 8, versículo 23, Efésios 1, versículo 14, 1 Tessalonicenses 4, de 14 a 17 e 1 João 3, versículo 2. Então, nós aguardamos o Jesus maravilhoso, a ressurreição dos santos, onde nós vamos experimentar essa plena manifestação da filiação dos filhos de Deus, aguardando a ressurreição, a mudança e a transformação dos nossos corpos mortais em corpos imortais, ou aqueles que já morreram ressuscitarão em glória para nos encontrarmos com Cristo na glória. Então, lembre-se disso. O conceito de adoção significa uma posição diante de Deus mediante a fé que nós temos nele. Amém? A colocação como um filho amado, maduro, pleno e completo do nosso Senhor. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que Deus derrame graça sobre a tua vida, que a glória de Deus venha sobre você. Lembre-se, você é filho de Deus. Dê um joinha aí, faça os seus comentários aí embaixo, se assim quiser, e que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, e sobre tudo aquilo que você colocar as mãos, estejam a bênção, favor, a luz do rosto do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.